Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Amados, queridos irmãos, eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Essa semana Deus falou poderosamente comigo na parada cardíaca que eu tive. No meio do programa, o coração parou de bater. E como demorou a bater de novo, e quando bateu outra vez, como eu valorizei aquele tum, e demorou de novo, e eu fiquei em pânico. Não com medo de morrer, que eu não tenho medo de morrer, mas é normal o pânico quando você fica esperando o coração bater outra vez e ele não bate. E aí você pensa, não vai bater mais? Eu preciso que ele bata. E eu vi quanto eu era dependente de um batimento cardíaco. Se Deus ali tivesse colocado a mão e dissesse para, acabou. E ali a gente vê a fragilidade da gente. Como nós somos frágeis, nós não somos nada, nós somos como a erva que nasce pela manhã e seca à tarde, e o vento leva ela, ninguém sabe onde foi parar. É assim que nós somos. Mas a palavra de hoje, que Deus colocou no nosso coração, a palavra branda. Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, no versículo 1. Aleluia. Provérbios capítulo 15, verso 1. Assim nos diz na palavra do Senhor: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu santo nome para aprender mais de Ti, Senhor. Até agora nós entramos nos Teus átrios, Te louvando, Senhor. Já tivemos a oportunidade de ouvir a Tua voz em nosso meio, através dos louvores, dos testemunhos, e agora nós queremos ainda mais, Senhor, de Ti, porque nós somos carentes de Ti, precisamos de Ti. Vem através da Tua palavra me usar, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados e me usa, Pai, conforme a Tua vontade, não conforme a minha. Venha nos edificar nesta noite e nos ensinar ainda um pouco mais de Ti. É a oração que eu te faço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A palavra branda desvia o furor. Vamos entender esse versículo antes da gente começar na mensagem propriamente dita. A palavra branda. O que é uma palavra branda? O que é uma palavra branda? Branda vem de brandura, serenidade, candura, docilidade, suave, calma. A palavra branda, ela faz o quê? Ela desvia o furor. O que é furor? Raiva, fúria, o ódio. Então, até aqui dá para entender. A palavra que é branda, ela desvia a raiva, o furor. Em contrapartida, ele diz, mas a palavra dura, já está dizendo, né? A palavra dura suscita a ira, provoca ira.
Então, de um lado nós temos uma palavra branda, acalma a outra pessoa, desvia o furor. Mas a palavra, quando é dura, ela provoca mais ira, mais raiva. Atente para Colossenses, capítulo 3, verso 12. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Paulo diz à igreja em Colossos: vocês são o povo de Deus. Ele disse para a igreja em Colossos e está dizendo para nós a palavra. Nós, que aí somos a igreja, vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para o quê? Para serem dele. Portanto, tem algumas versões que diz revistam-se. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela diz vistam-se, que é o mesmo sentido. Vistam-se, se vestir. De quê? De misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. O tema de hoje, eu quero lhes falar sobre a benignidade ou a delicadeza. Benignidade ou delicadeza. O que significa benignidade? Fui procurar no dicionário e benignidade, qualidade de benigno. Até aí, nada. Para quem não sabe o que é benigno, mas você tem uma ideia a princípio. Não diz, fulano fez uma biópsia, graças a Deus deu benigno. Então, é uma coisa boa. O contrário de benigno é maligno. Então, aí quando diz, rapaz, fez a biópsia e deu maligno. O tumor era maligno, era um câncer. Mas às vezes é um caroço e se é benigno, então glória a Deus por isso. Se fosse maligno, estaria comprometendo já outros órgãos. Então, vamos lá, qualidade de benigno, sabemos que é uma coisa boa. Aí eu fui ver o que era benigno. Benigno, na nossa língua, significa suave, brando. Olha aí, a palavra branda, suave, brando, delicado, é delicadeza aqui. Tá vendo? Benignidade, então, nós podemos entender como brandura, delicadeza. E nesta noite nós vamos estudar um pouco mais profundamente este tema, a benignidade. Bem, você viu em Colossenses 3,12, que nós acabamos de ler, que Deus nos diz, portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Interessante, pense comigo, Deus está mandando a gente se vestir disto. Ora, quando fala em vestir, o que é que a gente lembra? Quando eu me levanto pela manhã, eu tenho que decidir o que é que eu vou vestir, qual é a roupa que eu vou vestir. Para quem só tem uma roupa, não é muito difícil não, só tem aquela mesma, ele já sabe o que vai vestir. Já para quem é mais aquinhoado, que tem pelo menos 2 calças e 2 camisas, bom, ele já vai ter que decidir, ou essa aqui ou essa aqui não, que está suja, vou vestir essa outra que está limpa. Mas você decide, não decide? Mas a Bíblia diz aqui, vestir. Mas vestir não é no sentido de vestir roupa, de vestir o quê? Misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Deus está nos dizendo o quê? Que é para quando a gente acordar de manhã, da mesma forma, irmão, que você decide qual a roupa que você vai se vestir, é porque é necessário que você se vista, não é? Você tem que se vestir material e espiritualmente. Quando eu me levanto pela manhã, se a Bíblia diz que eu tenho que me vestir destes atributos, mas eu tenho que decidir me vestir espiritualmente com estas roupas aqui: a roupa da misericórdia,
bondade, humildade, delicadeza e paciência. Quanta coisa espiritualmente eu preciso, quando me levanto, preparar já o meu coração para sair cheio de misericórdia no meu coração, cheio de bondade, cheio de humildade, cheio de delicadeza e cheio de paciência, porque a luta que eu vou enfrentar durante o dia, mais um dia de lutas. E se eu já me levanto de mau humor, se o primeiro bom dia que alguém me dá, eu já dou um resmungo, irmão, às 6 horas da manhã você já levanta mal-humorado, como é que você vai estar quando for 8 horas da noite? A Bíblia diz que é para a gente se vestir espiritualmente e emocionalmente também. Que tipo de atitude eu vou vestir hoje? Que tipo de atitude para a minha vida eu vou escolher hoje? E a Bíblia diz que, entre outros, a delicadeza, eu vou me deter mais na delicadeza. A delicadeza é uma escolha. Você pode escolher vestir-se de delicadeza todos os dias. Por quê? Porque a palavra branda, ela desvia o furor. A delicadeza na minha palavra, ela vai me facilitar o meu dia. Porque se eu já sair dizendo palavra dura para as pessoas, a palavra dura suscita a ira. Se a mulher me diz: oi, bom dia, eu quero lá saber, você está me fazendo raiva. Aí a mulher vai dizer: você é que não sei o que, provoquei a ira nela. E aí eu já começo o dia virado. Eu já saio, já chego no emprego, lá um colega lá me olha de um outro jeito, eu já mando ele para aquele lugar, e o colega já reage, daqui a pouco eu estou na mão do chefe, e assim vai. Eu posso estar exagerando um pouco para ilustrar melhor, mas como é que inicia o dia? Se o dia inicia bem, quando eu trabalhava no banco, eu tinha uma característica, eu procurava, quando entrava no banco: bom dia, tudo bom? Bom dia, pessoal, tudo legal? E o pessoal ficava me olhando: esse cara é doido. Mas não, aquele meu bom dia, sorridente, alegre, contagia as pessoas. A mesma coisa você chegar aqui na igreja, irmão. Se você me encontrar cabisbaixo, triste aqui num canto, você diz: a paz do Senhor. Eu: paz do Senhor. Você já não vai nem conversar comigo. Mas se você chega aqui e diz: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, aí já mudou o clima. É a palavra branda, é a maneira como a gente reage, ela vai fazer a diferença em todo o nosso dia e na nossa vida. O que é então benignidade ou delicadeza? Em outras palavras, é o amor em ação, é algo que se faz. Provérbios 20, verso 6. Aqui vai mexer comigo, vai mexer com vocês. Provérbios 20, verso 6. Se olhe neste versículo como se fosse um espelho. Pense para você mesmo, responda para você mesmo. Diz o versículo assim: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? As palavras da Bíblia são palavras ricas, né? O vernáculo utilizado é um vernáculo culto. E às vezes a gente fica muitas vezes sem entender porque não conhece o significado das palavras e tal. Vamos tentar aqui entender isso. Muitos proclamam a sua própria benignidade. Ou seja, muitas pessoas ficam dizendo para os outros: eu sou uma pessoa que eu sou benigno, eu sou agradável, eu sou delicado, eu sou gentil. Ficam proclamando, dizendo que são. Mas olha, a palavra coloca em dúvida. A palavra questiona, porque muitas vezes nós achamos que somos. E você vai entender já já. Mas a palavra questiona, ela diz: mas o homem fidedigno, o que seria fidedigno? Irmã Ana, que é especialista no dicionário Aurélio, fidedigno. Irmão João, o que é fidedigno? Fiel, que está falando a verdade, né? Que é fidedigno. Concorda? Muito bem. A igreja concorda?
o homem que está falando a verdade, quem o achará? Olha, é muito fácil eu ter uma visão de mim mesmo que eu sou uma pessoa gentil. Eu acho que eu sou gentil, acho. Mas muitas vezes eu tenho sido alertado por minha família, porque minha família me ama e ela me alerta, e eu louvo a Deus por isso, que o meu modo de falar é agressivo. Muitas vezes é a minha maneira de falar, eu respondo com aquele entusiasmo, com aquele ímpeto, mas para os ouvidos que estão me ouvindo, não está parecendo que eu estou sendo gentil, não. A minha maneira de falar muitas vezes me causa problemas. No meu coração eu não estou sendo agressivo, mas a pessoa que está ouvindo, pela entonação de voz que eu usei, a pessoa se sente agredida pela minha palavra, quando de muito longe eu queria agredir a pessoa com a minha palavra. Deus sabe o meu coração. Então, mais um detalhe que eu tenho que aprender a controlar, inclusive o tom da minha voz, que eu procure dar uma ênfase de outra forma. Mas às vezes no calor da conversa, eu estou achando que eu estou falando normal, mas a pessoa está lá se ofendendo com a minha maneira de falar. Será que não acontece isso com você também? Bom, eu admito, é uma área que, graças a Deus, minha família tem despertado todo dia quase. Poxa, baixa o tom de voz aí, mas eu não estou gritando. Tá, não estou me dando por conta. E nisso aí, eu sei que eu tenho provocado ira em muitas pessoas que não gostam de mim, porque criaram uma imagem a meu respeito, que infelizmente eu contribuí para isso. Irmão, não tem coisa pior do que você dentro da sua própria casa, você está vivendo assim. O clima é horrível, e quando você, olha, se você começou o seu dia mal, ou se na hora do almoço você teve já um momento de discussão em casa, azedou o resto do dia, você já sai dali azedo, e vai se azedar com outro lá fora, e se azedou com outro lá fora, volta para casa azedo. Por que nós devemos ser realmente gentis? Por que eu tenho que ser gentil? Vou lhes dar pelo menos 3 razões por que nós devemos ser gentis. Porque nós precisamos usar de delicadeza no trato com as pessoas. Afinal, pode ser arriscado, não é? As pessoas podem se aproveitar de você. É o Chaves que diz, né? Se aproveitam da minha nobreza, né? Se aproveitam da delicadeza. E às vezes as pessoas se aproveitam mesmo. Pode ser arriscado, não interessa, irmão. Você não pode ficar se deixando levar por um pensamento desse. Eu vou lhe dar 3 razões pelas quais nós precisamos exercitar a delicadeza no nosso dia a dia. Primeiro de tudo, porque Deus é gentil conosco. Nós vimos no sermão anterior aqui, nessa semana, aquela atitude dos apóstolos João e Tiago, porque os samaritanos não quiseram receber Jesus, eles queriam descer fogo do céu para consumir os samaritanos. E eu dizia naquela oportunidade, glória a Deus que Deus não é assim tempestuoso como os filhos do trovão, que a qualquer coisa derrama fogo, porque senão a gente ia viver sendo consumido. Deus é gentil com a gente, Deus tem paciência conosco, Deus usa de delicadeza para conosco, e muitas vezes a gente é tão indelicado com o nosso Deus, a gente é tão mal agradecido. Oh meu Deus, como a gente traz Jesus, como a gente vira as costas por qualquer coisa, e graças a Deus que Ele não derrama fogo, porque a gente não quis receber Ele como os samaritanos. Ele espera o momento certo, nos dá uma outra chance. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Bom, só por aí já seria uma razão muito grande. Se Deus é gentil comigo, eu preciso ser gentil com as pessoas. Porque pela graça sois salvos, diz em Efésios 2:8, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus é gentil conosco, nós não merecemos nada,
mas ele diz, pela graça. O que é a graça? É a misericórdia do Senhor, é a graça de Deus que nos concede a salvação, porque se fosse por nós, não existe um justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, pela graça nós somos salvos. Já por isso, Deus é delicado, Deus é gentil conosco. Um poeta norte-americano disse que o coração gentil é o que mais se parece com Deus. Que bonito! Um coração gentil é o que mais se parece com Deus. Nós devemos ser gentis, porque Deus é gentil conosco. Segundo motivo que nós devemos ser gentis é o fato de querermos que as pessoas sejam também gentis conosco. Você gosta de ser maltratado? Você gosta de ouvir palavras de desaforo? Você quer que as pessoas te tratem bem? Então, se eu quero ser tratado bem, eu também tenho que tratar bem as pessoas, eu tenho que ser gentil. Mateus 7, verso 12, Jesus disse: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo aquilo que quereis que os outros façam com a gente tem que fazer com os outros. Está na palavra, é uma orientação, é um ensino de Jesus. Primeiro, porque Deus é gentil conosco. Segundo, porque nós queremos que os outros sejam gentis com a gente. Então nós temos que fazer com eles o que esperamos que eles façam conosco. Irmão, e você que é cristão, eu tenho um motivo muito importante, que é o terceiro motivo, porque é um dos gomos do fruto do Espírito: a delicadeza, a benignidade. Vamos conferir? Abra sua Bíblia em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Vamos conferir? Olha por que é importante. Porque você que é seguidor de Cristo, você que é cristão, você que já recebeu o Espírito Santo, você precisa apresentar na sua vida o fruto do Espírito. E a benignidade é um dos gomos deste fruto. Gálatas 5:22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Diga junto comigo agora essa: benignidade. Amém, igreja? Benignidade é um dos gomos do Espírito. E ele termina com bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Benignidade nós estamos tratando hoje. E eu vou mostrar então algumas características da pessoa que tem essa parte do fruto do Espírito em si, que já está mostrando características da pessoa gentil. Primeiro, a pessoa que é gentil, ela é sensível aos outros. A pessoa que é gentil é sensível às necessidades dos outros. Vamos explicar. Na palavra, Filipenses 2, verso 4. Eu gosto de explicar na palavra, porque aí não é palavra minha, do homem, é palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então não é para eu pensar só em mim, é para eu pensar também nos outros. É a palavra de Deus. Filipenses 2:4. A delicadeza começa com a sensibilidade. A delicadeza começa com a atenção às necessidades dos outros. A delicadeza começa com a atenção aos sofrimentos dos outros. Eu sou sensível ao que está acontecendo com meu irmão, porque se eu sou sensível, vai despertar em mim um sentimento para eu poder ajudá-lo. Agora, se eu sou indiferente,
eu não vou ter interesse de ajudar o outro. Tá ali, eu estou indiferente. Na vida em casa, ouça muito bem, você que é casado, que tem enfrentado dificuldades no seu relacionamento. A raiz de muitos problemas na vida em casa é, sabe o quê? A insensibilidade. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, pode ter certeza. Praticamente todas as pessoas que você encontrar essa semana, elas precisam de gentileza, porque elas estão sofrendo. A maioria das pessoas está sofrendo, precisando de atenção, e às vezes um pouquinho de atenção como ajuda. E a raiz de muitos problemas nas casas, nos casais, nos casamentos, nas famílias, é porque há insensibilidade. E eu não estou falando só de insensibilidade entre marido e mulher, porque às vezes há insensibilidade com as dificuldades dos filhos. Nós vamos entrar um pouco mais nisso aí, porque é importante. A insensibilidade com os problemas que os filhos estão enfrentando. Com quem é que você acha que vai precisar ser gentil nessa semana, hein? Já começa a pensar, o Espírito Santo já começa a inquietar a gente. Ih, rapaz, essa semana eu vou ter que mudar a minha atitude, eu vou ter que procurar ser mais sensível com fulano. Talvez na sua casa, talvez no seu trabalho, seu vizinho. Com quem é que você vai precisar ser mais gentil essa semana? Uma segunda característica das pessoas gentis, a primeira é a sensibilidade. A segunda é o apoio. É uma característica das pessoas gentis. O apoio. Eu me refiro em edificar as pessoas ao invés de acabar com elas. Quando nós nos relacionamos com as pessoas e sentimos que ela está com uma dificuldade, como é que nós reagimos? Nós temos uma palavra gentil para edificar a pessoa, para levantar ela, ou nós temos uma palavra que ainda ajuda a empurrar ela mais profundo? Vigie o que você diz às pessoas, dê apoio com as suas palavras, fale com delicadeza. Se o seu tom de voz é horrível como o meu, procure a ajuda do Espírito Santo para mudar. Eu estou procurando, porque às vezes eu estou achando que eu estou sendo gentil e a pessoa está se sentindo agredida pelo tom da minha voz, a minha maneira de falar. Gaúcho, eu ainda trago alguma coisa lá. O gaúcho, ele fala, né, muito enfático, e no Nordeste eu tenho passado muito problema esses anos todos, exatamente por causa disso. Está lá na minha raiz, no meu sangue. Amém? Não é justificativa não. Explica, mas não justifica. Explica o porquê. A minha cultura, etc., a maneira de falar. Quando você vê gaúcho dando entrevista na televisão, você não nota a maneira do povo falar? É assim, mas eu posso mudar, porque o meio que eu estou vivendo não é assim. A minha maneira de falar lá no Rio Grande do Sul é naturalmente entendida. Quando eu falo com as minhas filhas do primeiro casamento, a gente se entende que é uma beleza. Elas todas são gaúchas e foram criadas desse jeito. Já não acontece o mesmo nessa segunda família que Deus me deu. Mas é eu que estou errado. Eu preciso me moldar a elas, e não elas que têm que se moldar a mim. É verdade, minha filha, é verdade. E glória a Deus que vocês têm me ajudado, me cobrado. Porque pior se ficasse magoada, não me dissesse, eu ia achar que eu estava sendo gentil, e elas estavam tudo magoadas comigo, com medo de falar as coisas. Meu Deus, se isso acontecer na minha casa, eu acho que é o fim do mundo. A minha família com medo de falar comigo, que pai sou eu? E que pastor sou eu? Eu tenho que ser um pastor primeiro lá em casa. Se eu não conseguir ser pastor na minha casa, como é que eu vou ser pastor de mais alguém? Está errado. Olha, esse é um problema delicado, que é a questão de filho de pastor. Tem muito pastor sofrendo aí, que o filho não está mais na igreja. É uma coisa muito complicada essa questão. Porque ela começa no testemunho dentro de casa. Porque eu acredito, eu luto por isso, eu acredito nisso, eu preciso acreditar nisso, que ou eu dou o exemplo dentro da minha casa, ou eu vivo verdadeiramente o evangelho que eu prego lá dentro,
Porque as pessoas que estão vivendo comigo, elas estão vendo todos os momentos da minha vida, diferente daqui. Na igreja, esse pastor é uma bênção, só está me vendo aqui no púlpito. Eu decorei as palavras, eu estudei, eu chego aqui e visto uma máscara e represento na frente de vocês e pronto, enganei meio mundo por algum tempo. Mas eu não posso enganar todo mundo dentro da minha casa o tempo todo, porque ali a máscara cai, ali eu mostro a minha realidade. Quer saber a vida de um pastor? Converse com a empregada da casa dele, converse. Eu tive experiências fantásticas nesse respeito, porque eu tive a oportunidade de conversar com alguém que trabalhou na casa de um pastor durante algum tempo. E o pastor tinha uma veste de santidade na igreja, mas dentro de casa, o testemunho que ele dava ali não era para levar ninguém para a igreja, muito menos a família dele. Por isso, às vezes, a gente vai compreender porque tem filho de pastor que abandonou. Bom, mas eu não quero me deter nisso. Eu estou falando a questão do apoio. Dê apoio com as suas palavras. Fale com delicadeza. Provérbios 15, verso 4 diz: Provérbios 15, verso 4: a língua serena é árvore de vida. Que lindo! A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Olha, quebranta o espírito. A língua perversa, realmente, quando a gente sabe que alguém está nos tratando mal, que está falando mal da gente, a gente fica com o nosso espírito arrebentado, a gente como que desfalece. Mas quando é uma língua serena, né, é árvore de vida, a gente renova. Conversar com uma pessoa calmo, sereno e tranquilo é bom demais. Não é bom? Calmo, sereno, tranquilo, não é só momentos com Jesus, mas na vida da gente, é bom conversar com uma pessoa que seja calma, que saiba ouvir, que fale na hora certa, a língua serena, né? É muito bom. Você gosta de ficar arrasado? Claro que ninguém gosta de ficar arrasado. Ninguém gosta. Alguém pode até dar uma de durão e dizer: as pedras que me atiram podem me quebrar os ossos, mas as palavras feias jamais me ferirão. Mentira. Duvideodó que tem alguém que não se abale, nem que seja um pouco, com palavras duras, porque a gente não gosta disso. Quem é que gosta de estar ouvindo palavra dura, irmão? Ninguém gosta de ficar arrasado, não. Isso é conversa fiada. Sabe por quê? Palavras machucam muito mais do que uma surra. Eu quando era menino preferia que me batesse quando eu fazia alguma coisa errada, do que viesse me falar as coisas, porque tem palavras como dói. Você que é casado, que tem dificuldade às vezes, todo mundo tem dias que o casal não está bem, e melhor até que batesse na pessoa, do que tem palavras que arrasam, acabam com a gente. Olha, tem palavras, eu experimentei isso infelizmente no meu primeiro casamento, estava totalmente deteriorado, e eu dizia palavras que era com o intuito realmente de machucar o pobre da minha ex-mulher, e a palavra dura suscita a ira. Eu dizia palavras que feriam ela, e ela dizia palavras que me feriam ainda mais. Isso era vida? Isso tem sentido um casamento assim? Vale a pena continuar assim? Agora lembre-se, quando um não quer, dois não brigam. Se tem um que é crente, se tem um que tem o Espírito Santo dentro de si, se tem um que realmente tem esse fruto do Espírito já atuando nessa parte, esse como, que é a delicadeza, ele vai saber segurar. Quando um não quer, dois não brigam, e a palavra é verdadeira, porque a resposta branda desvia o furor. Irmão, está entendendo? Isso é palavra de vida para nós, irmão, porque não tem coisa pior do que a gente viver uma vida amargurada dentro de casa. Se dentro do nosso próprio lar não se tiver paz, vale a pena continuar vivendo, por quê?
Irmãos, eu tentei o suicídio por 2 vezes. No primeiro casamento e depois no segundo. No primeiro, quando já estava tudo também indo por água abaixo, já tinha ido. Cheguei a botar, naquele tempo foi um revólver. Botei um revólver no ouvido e na última hora, em vez de apertar, eu tirei. Na segunda vez, já foi casado com a Dalmira, quem conhece meu testemunho sabe, foi com uma 12 que eu tentei detonar com minha cabeça. Ali Deus entrou pelo meio, ela tinha tirado o cartucho, eu não sabia. Mas por que a gente chega numa atitude extrema como essa? Talvez tenha pessoas me ouvindo agora que também estão à beira do desespero. Às vezes a pessoa está precisando da palavra, e uma palavra branda vai ajudar. Então, se nós somos cristãos, se nós somos cheios do Espírito, se nós temos o Espírito de Deus em nós, irmão, nós temos que entender que lá o companheiro ou a companheira ainda não conhece, então ele é desculpável até perante o Senhor. Agora, nós não somos desculpáveis, não. Nós conhecemos a palavra. Se você não quer levar uma vida amargurada, comece a mostrar o fruto do Espírito na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, que você vai ver a glória de Deus acontecer, porque essa palavra é fiel e é verdadeira, ela se cumpre na minha vida e na sua também. É um gomo do fruto do Espírito, é obrigação de todo cristão começar a exercitar, pedir: Deus, me ajuda a acalmar o meu tom de voz, Senhor, mudar o meu tom de voz, para que quando eu fale as pessoas sintam brandura, sintam amor, e não sintam que eu estou brigando, que na verdade o meu coração não está brigando. Por que a minha voz é assim? Me ajuda a controlar. O meu problema é esse, mas qual é o seu problema? Você sabe. Deus está falando com você agora, Ele está te mostrando. Você quer salvar o seu casamento? Quer melhorar mais seu casamento? Quer ser mais feliz com seus filhos, no seu local de trabalho? Fruto do Espírito, irmão. Porque ser crente nominal não adianta. Dizer que é crente só não adianta. Ou nós realmente somos e vivemos, porque não basta só sermos ouvintes da palavra de Deus, temos que ser praticantes da palavra. E praticante é colocar a nossa fé, vimos isso de manhã na escola bíblica, colocar a fé em ação e deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, e deixar que as pessoas vejam que nós estamos cheios do Espírito. Palavras machucam. Você pode destruir uma pessoa com aquilo que você diz. Pode. Eu já teve vezes de eu sair arrasado com palavras que me disseram. Irmãos de igreja me disseram coisas que me arrasaram já. Amém? Até que ponto você dá apoio aos outros com as suas palavras? Dê apoio, irmão. Dê uma força a todos com quem você se encontrar. Encoraje as pessoas. Você encoraja ou desanima as pessoas quando você conversa com elas? Você é daqueles que edifica ou você derruba as pessoas? Se gosta de fazer teste, vamos fazer um teste? Se Deus lhe desse R$1 por cada palavra gentil que você dissesse, e tirasse R$1 por cada palavra indelicada, como é que estaria o seu saldo? Credor ou devedor? Não responda para mim, responda para si mesmo. Como tem sido a sua maneira de agir? Será que você estava cheio de reais por cada palavra gentil que você disse dentro da sua casa, ou você estava endividado? Porque a cada palavra dura que você disse, você perderia R$1. Aprenda a ser sensível, dê apoio. E uma terceira característica de uma pessoa gentil é a capacidade de sentir o que os outros sentem. Quando a gente é sensível, aí a gente sente o que os outros estão sentindo. A gente consegue se colocar no lugar do outro. As pessoas apreciam quando você sente e sofre com elas. Muitas vezes, quando alguém está sofrendo, outras pessoas dizem: sinto-me tão mal, eu não sei o que dizer em momentos assim. Acontece, já aconteceu comigo. Tem horas que a gente não sabe nem o que dizer. A pessoa está sofrendo, um momento ali de sofrimento, que você não sabe nem o que dizer. Mas olha, não é preciso dizer nada. Muitas vezes um olhar, um gesto seu, ele vale mais que 1000 palavras. Você pode acreditar.
Porque no momento da dor, no momento do sofrimento, muitas vezes não existem palavras. Olha, o irmão nosso, ele perdeu um filho precoce. O rapaz morreu, ainda é bem jovem. E eu queria e quero muito bem a esse irmão, uma família que eu quero um bem muito grande a eles. E eu me senti na obrigação de ir lá, durante os atos fúnebres, na casa deles, eu estava lá. Agora o sofrimento deles era tanto, eu olhava para aquele pai, para aquela mãe, eles estavam arrasados, irmão, jogados, a mãe estava jogada num canto lá. Você saber a dor de perder um filho, quem já perdeu, sabe, e eles estavam ali, e eu não sabia o que dizer, porque eu sei que tudo que eu fosse dizer para eles é a vontade de Deus, aí ele está na glória, etc. Isso aí torna-se tão pouco, porque ele sabia, ele conhece a palavra, a família evangélica, eles conhecem, mas teria alguma palavra que conseguisse sustar o choro daquelas pessoas? E eu não sabia o que dizer, eu não achava palavras para confortá-lo. Então simplesmente eu resolvi ficar perto dele, eu colei nele. Se ele se sentava, eu me sentava também. Se ele se levantava e ia ali para a área, eu ia junto com ele. O tempo todo eu fiquei ali, ele sentia a minha presença. As pessoas vinham conversar com ele, eu ficava junto, eu tocava nele, eu acariciava o braço dele, eu batia no ombro dele, ele voltava lá para dentro, eu ia atrás dele. Eu fiquei o tempo todo ali com ele. Eu praticamente não disse uma palavra. Passou. O comentário que ele fez depois que eu soube é que eu tinha ajudado ele demais. Como eu tinha sido útil, como eu tinha ajudado. Irmão, eu não disse uma palavra para aquele homem, mas veja, o gesto, a gente pode ajudar, ser sensível. Eu estava ali mostrando que eu era sensível à dor dele. Não tem palavra para consolar, mas tem o ombro amigo para ajudar, tem o calor humano, tem aquele olhar assim, eu te compreendo, eu consigo imaginar o que você está sentindo. Vai passar. Chore, vai passar. Queridos, Romanos capítulo 12, versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que bonito! Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu havia apenas sido gentil. Líderes fortes não têm medo de expressar os sentimentos gentis. O fato é que a delicadeza é uma marca de quem é líder. Porque a liderança numa igreja precisa ser cheia do Espírito, precisa ter o fruto do Espírito em si. E quem tem o fruto é delicado, é gentil. Quantos pais estão sendo gentis com esposa e filhos? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas tem que ser uma coisa espontânea, Laíris. Não pode fazer só porque a mulher pediu. Quantos que dizem: ah, mas eu sou o chefe lá em casa, eu sou o líder, e eu não faço esse tipo de coisa não. Isso não é serviço para homem não. Olha, a Bíblia diz que a gentileza é uma marca do líder. Se você é o líder na sua casa, ela é uma marca do líder, a gentileza. Precisamos ser pessoas gentis. Olha, quando o seu filho adolescente chega em casa com o coração partido, por exemplo, o que é que você diz? Ah, isso passa, isso é besteira. Ou você chega e chama: vem cá, me conta. Você se comove com o que ele está passando, com o que ele está enfrentando. Você mostra que está entendendo o que o filho adolescente está sentindo. Ou é daquele que é só cobrança quando tira nota baixa? Esse é um drama que às vezes a gente enfrenta. O primeiro impulso é dar um estouro. Você não faz outra coisa na vida, não sei estudar. Como é que me chega com uma nota baixa desse jeito? Outra coisa é ter o domínio próprio, se colocar no lugar da pessoa e dizer: é, filha, dessa vez não deu, mas na próxima vai dar, em nome de Jesus. Se esforce, vamos estudar. Não adianta ficar esfregando, colocando na cara. Eu tenho aprendido isso, tenho mudado, graças a Deus, tenho mudado.
A gente todo dia está aprendendo. Há pouco tempo eu estava sendo esse pai cobrador, exigente. Aí eu me lembrei que eu não tirava só nota boa na escola. Então como é que eu posso cobrar dela uma coisa que nem eu conseguia? Todo estudante tem dificuldade. E ela está numa fase difícil, a fase da adolescência. É a hora agora de definir, o vestibular está aí. Que curso vai fazer? Esse é o momento de definir a vida dela. Ou eu sou um pai presente e ajudo, e estou ali para dar o meu ombro, e não só o ombro, tudo que eu puder, o meu coração principalmente, para estar junto com ela nesse momento de decisão. Ou eu vou passar esse momento, como passou na vida das outras filhas minhas. Passou e eu não estava presente. E elas seguiram um outro rumo. E até hoje estão pagando um preço alto. Está vendo a importância da presença, do coração gentil, do coração delicado, sensível aos problemas dos filhos. Quando aparece uma espinha no rosto lá para um adolescente, a gente já passou por isso, não dá muita bola não. Mas para adolescente, uma espinha no rosto, principalmente se for menina, é horrível. Só ela sabe o que ela está passando com aquela espinha no rosto. Para mim pode parecer a maior besteira. Ah, uma espinha, daqui a pouco passa. Como é que eu reajo? Como é que você reage? Quando a filha lá chega lá, como se fosse uma crise nacional. O país inteiro está ameaçado com aquela espinha na ponta do nariz. Ai meu Deus, o que eu vou dizer na escola? Como é que eu vou sair assim? Eu tenho que tirar uma foto. Eu tirei a foto exatamente quando estava com aquela espinha. Bota fora essa foto. Ah meu Deus, eu não quero essa foto na minha identidade. Não é? Mas quantos pais comentam, isso não é nada. Mas não é nada para você. Seja solidário. Vem cá, filha, vamos ver se a gente passa aqui um cremezinho. Vamos tentar extrair essa espinha. A solidariedade, e é nas pequenas coisas, mas é nisso aí que a gente ganha a amizade, ganha a confiança, ganha o amor dos filhos. Hoje eu louvo a Deus porque qualquer problema que a Edna tem, ela não se constrange de vir conversar com a gente. E isso é maravilhoso, porque me dá a oportunidade de participar da vida dela, de ajudar, de orientar, de tudo. E ela sente firmeza. E eu estou vivendo uma outra experiência. Eu nunca tinha sido pai de adolescente. E é maravilhoso a gente poder ser pai de adolescente. É muito bom. É uma idade difícil, mas principalmente se está com o pai, se está com a mãe, aí a gente vai ajudar eles a passar por essa fase aí de uma forma. Às vezes ocorre do filho chegar em casa cheio de prosa, vibrando, por exemplo, que conseguiu uma figurinha lá que faltava para encher a página do álbum da Copa do Mundo. E você, como irmão mais velho ou como pai, não demonstra nem um pouco de entusiasmo. Poxa, a criança está vibrando, ele conseguiu uma vitória. E a gente às vezes não valoriza essas coisas, mas para ele é importante. Vamos vigiar isso aí. O que é que está sendo importante para os nossos filhos, que eles estão vibrando e a gente está deixando passar despercebido, não está vibrando junto com eles? Olha, às vezes sucede de encontrarmos alguém que visivelmente não está passando muito bem, está com o dente doendo, está gerando um mal-estar terrível, e nós brincamos, levando tudo na brincadeira, dizendo, deixa de fricote, deixa de besteira, uma simples dor de dente. Mas a pessoa está sofrendo com aquilo, e nós não damos valor àquilo ali. Há pessoas que precisam da explosão de uma bomba embaixo delas para poder ficar empolgada com alguma coisa e começar a ser gentis. Novamente, eu me lembro do que a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O maior exemplo de pessoa solidária é Jesus. Nós lemos que Jesus chorou na sepultura de Lázaro. Com frequência nós lemos nos evangelhos que Jesus foi comovido. Você será parecido com Jesus se você quiser ser gentil, porque Jesus era gentil com quem precisava ser, mas ele não deixava também de chamar a atenção de quem precisava, mas com quem precisava ser gentil, ele era gentil, ele se comovia. Irmãos, uma pessoa gentil também é sincera. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é ser franco, ser sincero, é dizer a um amigo em que exatamente ele está errado. E isso como é difícil. Mas Provérbios 26,
verso 6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Então você tem que falar às vezes a verdade para a pessoa, por mais que vá machucar, mas tem que ser sincero também. Você está ajudando a pessoa a não cometer mais aquele erro. O amigo sincero, o amigo leal age assim. Irmão, um verdadeiro amigo será franco, olhará para a pessoa e dirá: você está errado, você precisa emagrecer, por exemplo. Você está muito gorda e você vai ter um ataque daqui a pouco, teu colesterol vai subir, o diabetes, sei lá, se cuide. Mas tem outro que deixa, não diz nada. Claro que você não vai ficar também ofendendo a pessoa. Tem um momento, tem a maneira de falar. Um verdadeiro amigo, ele vai dizer esse tipo de coisa. Portanto, ser gentil significa também ser sincero. E finalmente, se você quiser ser gentil, aprenda a ser espontâneo. Não espere para demonstrar gentileza, seja espontâneo. Em Gálatas 6, verso 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Para fazer para todos, mas os da família da fé mais ainda, né? Mas o que me chamou a atenção aqui? Quando é que nós devemos ser gentis? Observe a frase: sempre que pudermos. Irmãos, é sempre que pudermos. Quando devemos ser gentis? Sempre que tivermos oportunidade. Você já pensou? Essa pessoa foi legal comigo, eu deveria lhe escrever um cartãozinho de agradecimento. Ou então talvez você tenha pensado: eu vou dar um telefonema para ela, eu preciso, quem sabe, mandar um presentinho, né? Então você fica adiando a gentileza e continua adiando e não se decide o que fazer, e o tempo passa e vai passando, até que você já passou tempo demais, e você aí acaba se sentindo envergonhado por não ter feito o que devia ter feito, e quando encontra com o outro, tem vontade de sumir, porque você acabou sendo ingrato até, você não demonstrou gentileza. Às vezes a pessoa te ajudou tanto. Existe uma expressão do Martin Luther King que diz assim: hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas de maneira certa, amanhã será tarde. Tem que fazer hoje. Hoje é o dia certo de fazer as coisas certas da maneira certa. A oportunidade talvez não dure até que você se resolva. A Bíblia diz que quando tiver então oportunidade de ser gentil, seja espontâneo e aproveite a oportunidade. O exemplo clássico de gentileza em pessoa nas Escrituras é a do bom samaritano. Lembra-se da história do bom samaritano? Um homem foi ferido, foi espancado por salteadores, foi largado nu e desacordado ao lado da estrada. Ele diz que passou um sacerdote que devia ter a obrigação de ajudar, passou um levita que trabalhava no templo, que eram judeus, e não fizeram nada. Quem é que fez alguma coisa? Foi um samaritano, que era escrachado pelos judeus. E o samaritano, o que é que fez, irmãos? O samaritano, ele cuidou do ferimento, levou o homem a uma hospedaria, deixou lá como se fosse o seu cartão de crédito, dizendo: cuide dele e ponha tudo na minha conta, eu passo por aqui na volta, e se ficar devendo alguma coisa, eu te pago. Esse homem se colocou no lugar do outro, ele foi gentil e ele foi espontâneo, ele fez aquilo espontaneamente. A gentileza teve um preço para ele, mas o samaritano, ele não pensou duas vezes, ele foi espontâneo. Queridos, Jesus contou essa história para nos lembrar de todas as pessoas à nossa volta que estão sofrendo. E a pergunta que eu devo fazer é: qual a minha desculpa para não ajudar os outros? Por que é que eu não sou uma pessoa gentil? E eu pergunto: como especificamente você poderia ser mais gentil nessa semana?
Saia daqui hoje com este propósito no seu coração. Deus é gentil com você. Você quer que os outros ajam com você de forma gentil, então você tem que ser gentil com as outras pessoas. Ser gentil já é o fruto do Espírito se manifestando em você. Saia daqui pensando: o que é que eu posso fazer? Como eu posso mudar? Eu já sei, eu já disse aqui o que é que eu preciso. Você já encontrou a resposta? O que você precisa fazer para ser gentil essa semana com alguém? Muito bem, abra os olhos e olhe em volta, esteja atento. Praticar a gentileza é como um banho diário, tem que ser todo dia. Talvez você até encontre pessoas indelicadas, você certamente vai encontrar pessoas indelicadas. Estas, na verdade, são as que mais precisam de delicadeza, e precisam em altas doses. Deus tem sido gentil com você. Se você quer que os outros sejam gentis com vocês, seja gentil para com elas. Seja feliz com sua família, seja feliz no seu local de trabalho, na comunidade que você vive. É isso que Deus quer. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E lembre-se, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. E a coisa é porque sei que o tempo traz toda a verdade para a luz. Palavras podem me trair e condenar minha razão, mas o silêncio e mansidão não vão trair meu coração. Para não ter que me arrepender do que eu falar, vou esperar que você leia e ouça o som do meu olhar. E quando o tempo revelar toda a verdade que escondeu, vou estar esperando pra te abraçar. E quando o tempo revelar toda a verdade que escondeu, vou estar esperando pra te abraçar. Para não ter que me arrepender do que eu faço,